As pessoas viam Saul, aparência de rei, jeito de rei, era rei. Saul estava à frente de um exército, bonito, forte, bem financeiramente. Todo mundo estava com Saul. Mas aquele que estava excluído, rejeitado, e muitas vezes isso acontece comigo e com você. Muitas vezes nós somos o Davi da história. E nem todos acreditam. Mas Deus conhece o coração. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Fique tranquilo. O importante é Deus te conhecer. Tem coisas que Deus vai cobrar de você, irmãos. Tem coisas e posicionamentos que Deus vai cobrar de você. Não vai cobrar de outro. Tem coisas que Deus vai requerer de você e não vai cobrar do seu vizinho. Você vai precisar se posicionar do jeito que Deus está mandando você se posicionar. Porque as cobranças virão sobre ti. Muita gente não vai entender. Mas aí é um particular seu e Deus. Amém? Porque Deus conhece o teu coração. Davi matava gigantes sem ninguém ver. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão matando gigantes sem ninguém ver. Sem ninguém saber. E ninguém precisa saber mesmo. Ninguém precisa ver. Não precisa postar nas redes sociais. Ninguém precisa saber. Tem batalhas que você vai passar você e Deus. Tem batalhas que você e Deus vão vencer sozinhos. Davi venceu o leão e venceu o urso. Quem viu? Só ele e Deus. Mas um belo dia, Deus decidiu apresentar Davi. Na hora certa, Deus vai apresentar os Davis. Amém? Não se preocupe. Passe suas lutas, passe suas dores. Fale com Deus. Muita gente não vai te entender e nem vai te compreender. Você vai ser mal interpretado. Você vai ser muitas vezes mal lido. Mas só Deus vai entender. E que Deus te abençoe, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Tem um texto que diz que é melhor obedecer a Deus do que? É melhor obedecer a Deus do que? Muitas vezes nós sacrificamos uma vida com Deus e obedecemos às vozes alheias. Mas é melhor obedecer a Deus e sacrificar as vozes alheias. Que eu e você possamos obedecer a Deus. É difícil obedecer a Deus, porque muitas vezes você vai desfazer das vontades humanas, mas Deus vai ser com você. Eu quero dizer para você que tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Davi viveu os processos dele. Lembra dos processos também de José? José foi vendido por quem, irmãos? Pelos seus próprios. Foi comprado como escravo. Foi caluniado. Foi preso. Foi injustiçado. Foi abandonado. Foi ferido. Mas quem estava com José? Deus. Deus estava com José. O importante é eu e você sabermos que Deus está conosco. Se tem alguém que nunca vai te abandonar, o nome dele é Deus. Escreve isso no seu caderno, escreve isso. Eu escrevi isso na minha Bíblia. Até hoje eu tenho escrito na minha Bíblia assim, ó, dependência e oração. Eu sempre fui uma pessoa de oração. Sempre eu orei a Deus, ainda que calado, ainda que quieto, ainda que muitas vezes sem ninguém ver, ninguém precisa ver mesmo. Meus momentos com Deus é muitas vezes nas madrugadas, sozinho, solitário. Porque eu escrevi na minha Bíblia, dependência e oração. Depender de Deus e orar.
Você não vai perder nada com isso. Parece que você vai estar perdendo, mas não vai. Porque quem está com Deus é maioria. Amém? Quando você serve ao Senhor e depende de Deus e ora ao Senhor, na hora certa Ele envia os suprimentos. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente? Lembra de Daniel na cova? Deus era o quarto homem na fornalha. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus fez José governador na terra do Egito. Deus deu a Davi Hebrom. Deus deu a Davi Judá e todo Israel, porque Davi continuou com seu coração contrito a Deus e quebrantado a Deus. Tanto é que Davi não tinha o coração nas coisas e nem nas coroas. O Salmo 51 vai dizer que Davi disse a Deus: cria em mim o coração puro, renova em mim o espírito reto, torna-me dar a alegria da salvação, me sustenta com espírito voluntário, não tire de mim a alegria da tua salvação. A alegria de Davi estava em ter a presença de Deus. Então que o meu e o teu coração esteja voltado em agradar a Deus. Que nunca venha as coisas primeiro venha o Senhor, da dono de todas as coisas. Porque, irmãos, o mais importante é você ter o Deus, dono de todas as coisas. Porque o dia que você perdeu o Senhor, você perdeu tudo. É assim ou não é? O dia que você perder Deus, você perdeu tudo. Como diz a letra do hino que Jason Lee Jones canta: eu quero ser a geração que busca tua presença mais que a própria vida. Você pode repetir isso? Você pode fechar os teus olhos e repetir isso? Eu quero ser a geração que busca tua presença mais que a própria vida. Eu quero ser a geração que busca tua presença mais que a própria vida. Que nós venhamos ser aqueles que anseiam a presença de Deus, que buscam, que querem, que anseiam a presença de Deus mais que a nossa própria vida. Irmãos, eu fico perdido sem Deus. Eu vou falar a verdade para você, eu fico perdido. Eu não consigo imaginar minha vida sem Deus. Eu perdi uma coisa muito importante na minha vida. Uma das coisas muito importantes da minha vida, que foi a minha mãe. Mas nós superamos isto, porque se tem alguém e que se chama uma pessoa, o nome dele é Jesus, que faz a gente superar tudo, é Ele. Mas e quando você perde Ele? Quando você não tem mais Ele? Como é que você vai superar todas as coisas? Nós ainda superamos e suportamos muitas coisas porque ainda nós temos a presença dEle. Irmão, se não fosse a presença de Deus, talvez eu não suportaria muitas coisas. Se nós não tivéssemos Deus, não suportaríamos muitas coisas. Só suportamos porque temos Deus. Quantos aqui podem dizer a mesma coisa, que só suportam algumas situações porque ainda tem o Senhor? Porque o dia que você perder o Senhor, você não consegue mais lidar com isso. Porque na verdade a gente só consegue ainda, irmão, superar e suportar porque ainda nós temos Deus. Agora diz para mim, o que será de nós se nós perdermos a presença do Espírito Santo? A presença do Espírito Santo não é um arrepio. A presença do Espírito Santo não é um rodopio. A presença do Espírito Santo não é um falar em língua somente. A presença do Espírito Santo é você ter a certeza de que está tudo dando errado, mas você sabe que Deus está com você.
É você ter a certeza de que parece que tudo está desabando na sua cabeça, mas Deus está passando com você, e que você não vai parar, porque tem alguém que é maior que tudo isso. Irmãos, uma das nossas bases mais importantes que nós temos é um pai e uma mãe. Na falta deles, e diga-se de passagem que daqui a pouquinho vai ter o Dia das Mães, e sempre quando chega essa data, eu aproveito a oportunidade para te incentivar a honrar seus pais. Graças a Deus eu sempre honrei meus pais, sempre honrei, sempre honrei. Deus sabe, eu falo isso na presença de Deus, não é porque eu não tenho mais minha mãe não. Mas se você porventura tem seu pai e sua mãe e não honra mais, você está cometendo um grande pecado. Porque a palavra de um pai e de uma mãe se torna uma sentença na nossa vida. E todo aquele que não honra pai e mãe, ele vive muito pouco. E você pode ver que pessoas que viveram muito pouco, você vai ver que elas infelizmente perderam a obediência ao seu pai e à sua mãe. Deixaram de ouvi-los. Então aproveite a data que é propícia e que o seu coração venha estar aberto para começar a honrar seu pai e sua mãe. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você aqui. O pai ainda, ele é mais duro. O pai ainda, ele às vezes não tem o mesmo sentimento que a mãe tem. Talvez não é o mesmo, igual de alguém que gera. Que a mãe gera, carrega no ventre. Aí o infeliz tem ainda a condição de xingar uma mãe. Bate na mãe. Desdenha da mãe. Maltrata a mãe. Vira as costas para a mãe quando a mãe está falando. Você não aprendeu sobre o amor de Deus. Que a gente possa aprender a amar aqueles que nos geraram e nos deram a vida. Acima de tudo, a nossa mãe. O nosso pai é digno de honra, de méritos também. Porque é pai, merece respeito. Então, nós podemos superar muitas coisas, ainda que perdemos os pais. Mas o dia que perdermos o Senhor, você perde o seu chão. O meu conselho para você que talvez se encontre assim, é volte para Deus o mais rápido possível. E o voltar para Deus não é voltar para a igreja. Porque o diabo mudou tanto a estratégia que as pessoas hoje não saem mais da igreja. E eu não estou mandando você sair da igreja não, hein? Não me entenda mal. Mas o diabo mudou tanto a estratégia que ele deixa a pessoa dentro da igreja desviada. E muitas vezes nós estamos pregando, louvando, adorando, servindo, nós estamos limpando, nós estamos tocando, nós estamos abraçando, nós estamos recebendo, e nós estamos com o nosso coração igual o coração do filho que ficou em casa, que quando entra alguém, a gente condena no nosso coração. Quando o filho volta, quando o mais novo volta, o mais velho condena o mais novo que voltou. Nós precisamos mudar isso no nosso coração. Porque adianta, irmãos, estarmos dentro de casa, debaixo da autoridade do Pai, mas estarmos com o nosso coração desviado. Você não desfruta daquilo que o Pai tem para você. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Eu vou falar a verdade para você, a gente está vivendo um tempo que nós precisamos nos superar em Deus. Porque senão, irmãos, a nossa salvação vai ser roubada. Todo dia eu falo com Deus, todo dia, Senhor, não deixa eu perder a minha salvação. Não deixa, Jesus, não deixa. Irmão, você acha que eu tenho medo de perder minha vida aqui na terra? Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo do que eu enfrento aqui. Eu não tenho medo de andar de madrugada, de noite. Não tenho medo de ser assaltado. Eu creio que se Deus tem um plano, o cara vai atirar, a bala não vai sair. Eu creio com muita veemência. Ah, pastor, você está subestimando? Não, não estou subestimando não.
Porque, irmão, para mim esse mundo não tem mais nada a me oferecer. Falar a verdade para você. Agora a eternidade me interessa. A eternidade eu tenho medo de perder minha eternidade, porque a eternidade é aquilo que a gente tem de mais precioso, que 70, 80 anos, fichinha. E toda a eternidade longe de Deus. Já pensou nisso? Nós somos subjugados. Irmão, mas coração do homem é uma terra que só Deus anda. É ou não é? Eu posso estar aqui agora e você me vê por fora, mas dentro só Deus conhece como está. Eu posso te ver por fora, mas dentro só Deus sabe como você está. A vida do apóstolo Paulo foi viver temores, naufrágios, açoites. O cara foi picado por uma cobra em Malta. Deus tinha um plano na vida dele, ele não morreu antes do tempo. Ele sofreu tudo que tinha que sofrer, mas ele não morreu antes do tempo. Até diante de reis, de governadores, ele foi levado para que o evangelho fosse pregado. Ele estava diante de Agripa, de Festo, ele foi levado diante de grandes homens. E quando você vai ver um dado momento, quando você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo passando por Atenas, entre outros lugares. Paulo, ele está no fim da sua vida, ele está diante de grandes imperadores, e aí o rei Agripa fala assim: Paulo, por que você quer me persuadir a ser um cristão? E ali aquele apóstolo diz assim: não só tu, mas quem dera todos dessa sala pudessem receber a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, porque no morrer dele, meu irmão, já estava ganho, viver era lucro. Ele disse assim: eu não tenho a minha vida por preciosa, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu preciso pregar a Cristo crucificado, eu preciso pregar o evangelho da cruz. Eu já não vivo mais para mim mesmo, eu estou crucificado com Cristo. O meu velho homem já morreu, Cristo vive em mim, e as coisas velhas se passaram. Irmão, quem morreu para esse mundo, nada mais lhe importa, nada mais importa. O que acontecer vai fazer parte do plano de Deus, mas o meu olhar está na eternidade. Irmão, eu falo isso diante de Deus para você, o meu olhar está na eternidade. Eu ouço muitas coisas, mas o meu olhar principal está na eternidade. Talvez a gente possa olhar e não sermos tão vitoriosos aos olhos humanos, mas o que importa é você receber uma coroa de vida quando você chegar diante de Jesus. Estevão estava sendo apedrejado e ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Você sabia que talvez pessoas morreram? Você sabia que pessoas morreram apedrejadas, mas viram o Filho de Deus? Pessoas morreram no Coliseu por leões, mas viram a glória de Deus. Pessoas morreram no Jardim de Nero, incendiando o Jardim de Nero, mas viram a glória de Deus. Pessoas morreram no Holocausto, mas viram a glória de Deus. Você sabe o que a gente precisa tomar cuidado, irmãos? Talvez a gente possa estar apedrejando os Daniéis na Babilônia. Talvez a gente pode estar crucificando os Josés que estão no Egito. Toda vez que você tacar pedra no Egito, pode ter um José lá. Toda vez que você tacar pedra na Babilônia, pode ter um Daniel lá. Às vezes a gente tem dificuldades de reconhecer alguma coisa de Deus fora das quatro paredes. Você sabia que tem igreja que não foi Deus que deu ao pastor, mas tem empresa que foi Deus que deu ao empresário?
Você sabia disso? Porque nós temos dificuldade de compreender como Deus trabalha. Por que que eu acho que Deus trabalha só se Ele der uma igreja na mão de alguém? E por que que eu não entendo se Deus levantar um grande jogador de futebol e usar ele para glorificar a Deus nos estádios? Por que que eu acho que Deus não pode levantar um homem ou uma mulher para fazer a diferença aí fora? Na indústria, no comércio, vendendo um cachorro quente, vendendo um lanche, muitas vezes cuidando da casa, glorificando a Deus. Parece que isso virou uma utopia, gente. Parece que isso virou um peso, parece que a gente não consegue mais ver a glória de Deus em determinados ambientes. Deus não tem dificuldades em usar pessoas em determinados ambientes. Nós que temos dificuldade de reconhecer essas pessoas em outros ambientes, a não ser o da fé, a não ser o ambiente eclesiástico. Somos nós que temos essa dificuldade. Mas que Deus nos ajude a quebrarmos todos os paradigmas religiosos. E que o Senhor leve o nosso olhar acima de tudo isso. Eu falei aqui recentemente que parece perigoso isso que eu vou falar, parece heresia, mas não é. Todos os apóstolos que foram levantados, eles foram levantados fora da igreja. Já parou para pensar nisso? Jesus foi na sinagoga escolher Pedro? Jesus foi na sinagoga escolher Levi, Judas, Felipe, Mateus, Bartolomeu? Não foi, gente. Eu não estou anulando a igreja. A igreja é importante, é ela que gera. Mas os religiosos da época, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Nós corremos um grande perigo de não receber aquilo que é de Deus e sermos religiosos a ponto de não receber aquilo que é de Deus. Você achou aí Romanos capítulo 3? Eu preciso ler o texto. Não se preocupe, irmão. Eu gosto dos escritos de Paulo. Paulo combateu muitas coisas que a igreja de Deus ainda deixa permanecer. Mas se Paulo combateu, se Deus combateu, eu não vou deixar de combater. Eu vou combater com muita veemência. Com muita veemência. Senão eu vou ter que rasgar a Bíblia, irmão. Aí eu deixo de ser pastor se eu tiver que não pregar mais aquilo que está na Bíblia. Está escrito assim a palavra de Deus. A partir do verso 1. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Por quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo sobre nós a ira? Falo como homem, isso Paulo está dizendo. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Deus, será que, aí eu vou acrescentar, será que Deus vai julgar o mundo através da justiça humana? Não. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos
como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos. Façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta ou a sua boca, um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha, ou seja, veneno de áspides está debaixo dos lábios. Cuja sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância ou o orgulho? Onde está a soberba? Essa palavra aí eu quero que você grife, jactância, grife ela. Aonde está o seu orgulho? Aonde está a sua soberba? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Meu Deus. Que palavra, né? Que palavra. Todos nós estamos debaixo do pecado. Nós tivemos uma ministração recentemente, pela pastora Cláudia falando, pelo professor Marcos também falando, a respeito disso. Todos um dia pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, aonde é que está o nosso orgulho, se não há um justo? Se na verdade todos foram subjugados pela lei, e o que anula os pecados cometidos através da lei, é mediante a graça, que vem da fé em Jesus Cristo, que quando uma vez o Filho de Deus foi morto, crucificado e ressuscitou, Ele na verdade nos conectou de novo com Deus, e nos deu livre acesso e uma nova oportunidade. Aonde está o nosso orgulho, já que uma vez o Filho de Deus nos perdoou de todo o nosso pecado? Já que todos nós fomos nivelados em um plumo só, pelo próprio Deus, dizendo que todos nós somos injustos, que todos nós somos pecadores, que todos nós somos abomináveis, que todos nós somos errantes e falhos. Se através da sua graça, é que aí sim, nós fomos remidos, lavados e perdoados, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Daí eu entendo que não pode haver mais a jactância, não pode haver mais a soberba, orgulho. Nós não temos do que se orgulhar mais. Todo mundo está no mesmo nível, irmãos. Nós somos irmãos. Paulo está dando uma lapada nos judeus aqui, porque
se a promessa foi feita a todos. Quando Deus promete a Abraão, Ele promete a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos agregados que vêm também, ao povo gentil, a sua nação Israel. Deus promete a todo aquele que nele crê. E todos aqueles que vão se achegando, Marcos 16, 15, vai dizer assim que todo aquele que crê. Abra lá em Marcos 16, 15, irmãos. Quem crê e for batizado será salvo. Eu acredito que é isso, Marcos. Mateus, Marcos. Aleluia. 16, né? Obrigado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A pessoa ela já é condenada por não crer. Por que que muitos dos judeus, muitos daqueles fariseus religiosos da época, eles sofreram uma condenação porque deixaram de crer. Ele veio para o que era o seu e os seus o rejeitaram. Só que Deus havia estabelecido uma promessa através do patriarca Abraão. E através do patriarca Abraão, a nação de Israel, ela, na verdade, ela recebeu promessas. E eu quero só abrir aqui um parênteses. O que você está vendo acontecer lá, tudo o que você está vendo acontecer com Israel, irmãos, não se engane, tudo isso é profético, já foi escrito, está determinado. Só que não se engane, não caia na conversa de muita gente, porque às vezes a pessoa fala assim: tudo bem, eu entendo, os palestinos, tem gente inocente no meio? Tem muita gente inocente no meio, mas a Bíblia diz, irmãos, o que Deus disse lá atrás? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso foi um decreto. Começou de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó significa enganador. Depois que ele teve um encontro com Deus, como que Deus colocou o nome dele? Israel. A nação de Israel, uma nação escolhida, eleita. Não adianta lutar contra Israel, irmãos. A bem da verdade, nós que estamos aqui, nós somos o Israel santo de Deus, o Israel espiritual. Todo aquele que crê em Jesus pela fé, ele se tornou nação santa, sacerdócio real, povo adquirido do Senhor também. Então você faz parte desse povo que vai morar no céu. Automaticamente, as promessas de Deus, elas estão incutidas sobre a sua vida. Não se deixe enganar. Mas o que está acontecendo é fruto de uma promessa. E pasmem vocês, Israel vai prevalecer. Sabe por que vai prevalecer? Porque a Bíblia conta o final da história que vai acontecer. O final da história do povo de Deus é de redenção, é de vitória, é de milagre, é do povo de Deus subir para o céu, é do povo de Deus viver as bodas do Cordeiro, é do povo de Deus receber coroa de justiça, é do povo de Deus julgar as nações. Isso aí já está escrito. Não adianta a gente se enganar. As pessoas tentam construir uma narrativa errada, mas já foi declarado, já foi determinado. E isso também para a minha vida e para a tua vida. Você sabia disso? O que Paulo está falando aqui aos judeus é mais ou menos assim: deixem de ser orgulhosos, porque na verdade aonde está o orgulho de vocês? Sendo que toda a obra da lei, ela fez com que todos fossem nivelados pelo mesmo pecado. E se a lei, ela já condenou todo mundo, o que nos resta agora é a graça.
E a Bíblia diz em Efésios 2:8, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E Marcos 16 diz, Marcos 16 diz, aquele que crer e for batizado, será salvo. Será salvo por quê? Por crer. Quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, existe alguém que enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a minha vida e a tua vida está inserida no plano de Deus. A Bíblia diz que quando Abraão sai da Mesopotâmia antiga, que quando Deus lhe faz promessas, desde o Egito até o Eufrates, Deus promete Canaã a Abraão, Deus promete uma terra prometida, Deus promete uma terra de ribeiros, Deus promete a eles uma terra que mana leite e mel. Foi promessa de Deus, acabou. O que aconteceu com esse povo? Eles herdaram a terra prometida, eles foram introduzidos. Você lembra que Josué e Caleb, foi falado aqui recentemente, né, que Josué e Caleb, eles tomaram posse de Jericó, entraram em Jericó, conquistaram Jericó. Se você for parar para analisar, a primeira cidadezinha da terra prometida, de Canaã, foi Gilgal, uma das primeiras cidades. Eles já começaram a possuir ali, e quando derrubou as muralhas, meu Deus, foi a maior vitória. Mas por que eles conquistaram a terra de Canaã? Porque havia uma palavra que havia sido declarada por Deus. O que eu preciso entender aqui? A promessa de Deus está de pé. O que eu preciso fazer é entrar na profecia da palavra e tomar posse dela, para que essa profecia não caia por terra, para que eu seja inserido no plano de Deus, para que a minha vida e a tua vida não venha viver longe dos propósitos de Deus. O que tem de gente que ficou à beira do caminho, que pararam de viver as promessas de Deus, que não entenderam os planos de Deus, e que ficaram à beira do caminho, e que deixaram de viver as promessas do Senhor. Por quê? Será que Deus é mentiroso? A Bíblia diz que Deus não mente, e Ele não deixa cair por terra suas palavras. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo eternamente. O que acontece é que muita gente se esqueceu e abandonou as promessas de Deus. E o que eu e você precisamos fazer é entrar no plano de Deus, é reivindicar os planos de Deus, é declarar as promessas de Deus, é crer que a partir do momento que Jesus se revela como Filho, o Cristo que havia no Filho de Maria, Ele veio cumprir um propósito através do Jesus Filho de Maria. Ele veio estabelecer o reino dos céus, Ele veio pregar ali o reino de Deus. E como que Ele pregou o reino de Deus? Anunciando arrependimento, anunciando que o Senhor Deus estava fazendo agora uma nova aliança, um novo pacto, que esse novo pacto não seria mais através de uma obra da lei, uma obra de carne, mas que na verdade seria feito através de uma aliança espiritual, pela fé em Jesus Cristo. Sabe por que muita gente não conquista e fica dando murro em ponta de faca? Porque quer tentar com a força do seu braço, porque quer tentar do seu jeito, a bel prazer e a sua maneira, mas esqueceram que ainda tem um Deus que tem um controle e governa. Se esqueceram que ainda tem um Deus que tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Se esqueceram que ainda a oração tem poder. Se esqueceram que ainda o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e tem todo o poder. Se esqueceram que nessa peleja não teremos de pelejar, o Senhor pelejará por nós e nos calaremos. Nós vimos o Benjamim falar sobre Israel. Ele disse uma palavra que é uma palavra poderosa. Ele falou: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Tem situações na nossa vida que não será nem por força, nem por violência. Não é pela força do braço,
não é pelo poder das palavras, não é pelo poder de influência, não será, irmãos, muitas vezes pela persuasão, não será pela técnica, não será pelo poder de coach, não será pelo poder dos livros, mas será pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tem vitórias que vai chegar pelo Espírito de Deus na nossa vida. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Paulo estava aqui, conversando com os judeus, escreveu praticamente capítulos e capítulos para falar com os romanos, a maioria deles judeus, porque o Império Romano era um grande império, muitos judeus estavam ali, mancomunados com o Império Romano. Você lembra de Anás, de Caifás? Esses homens, eles traíram o Senhor Jesus, eles traíram a lei, traíram a Torá, traíram o Pentateuco, tudo isso por ganância, por poder, e crucificaram o Salvador, trocando o Salvador por um ladrão. Você sabe quem era Barrabás? Barrabás era um bandido, era um agitador. Barrabás era um homem alto, forte, truculento. A cruz que foi feita para Barrabás, meu amigo, você não tem ideia. Por que você acha que Jesus sofreu mais? Jesus foi esticado na cruz, que a cruz não era para ele, já simbolizando que a cruz não era dele, a cruz era nossa. Barrabás simboliza todos nós, a cruz era para nós. Mas Jesus foi trocado por um ladrão, por um agitador. Por quê? Porque alguém o traiu. Porque alguém decidiu pegar o Filho de Deus e entregá-lo nas mãos dos romanos. Pilatos lava as mãos e entrega nas mãos da religião. Sabe quem crucificou com o aval dos romanos? A religião crucifica Jesus, mas todos tiveram culpa. Tanto é que Jesus disse para ele assim: se você soubesse que todo o poder que você tem foi dado do meu Pai que está no céu, nenhum poder te foi dado, a não ser o meu Pai que está no céu. Jesus poderia ter rogado legiões de anjos para livrar ele, mas enquanto todos empurravam ele para o reino, o propósito dele empurrava ele para a cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Mas o propósito dele era ir para a cruz. Jesus veio para morrer por mim e por você. Então os romanos traíram ele. E Paulo está conversando com essa galera aqui, falando para essa galera aqui: todos estão debaixo do pecado, não há um justo, não há mais temor a Deus, porque a humanidade continua em tão deplorável condição, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se tivesse temor de Deus, teria buscado a reconciliação e a paz com Deus pelo temor do Senhor. Os homens se desviam do mal, mas muitos ainda insistem em se afastar do temor do Senhor e correrem bem longe do temor de Deus. Não há temor de Deus. Verso 21. Mas agora se manifestou, sem a lei, não há mais lei. Todo aquele que fica pregando para você que tem que seguir a lei, é mentiroso. Não há mais lei. É impossível ser salvo pela lei. Ninguém é salvo por lei mais. Se alguém falar para você que é salvo pela lei, ele está mentindo. Ah, mas nós estamos fazendo a obra de Deus. Mentira, ninguém faz a obra de Deus pela lei.
pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie. É dom de Deus. E é dom gratuito de Deus. Ele se manifestou sem a lei. E trouxe a justiça de Deus. Ele usou como testemunho da lei e dos profetas, só um testemunho, uma sombra que ficou. Esta expressão refere-se à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano, mediante a qual Ele, dentro das normas da sua justiça, Ele nos leva a um relacionamento correto com Ele mesmo e nos liberta do poder do mal. Aleluia! A operação da salvação de Deus, aleluia, e a manifestação da justiça são essencialmente a mesma coisa. Deus operou a manifestação da justiça através do seu Filho, que foi dado por nós na cruz do Calvário, pela graça do nosso Deus. Aleluia. Essa revelação da justiça de Deus no Evangelho não é algo que ocorreu somente no passado, como o poder de Deus para a salvação que acompanha o crente. Ela se mantém até hoje. Ela se mantém e se renova até hoje. Não foi apenas naquela época, mas ainda essa mesma salvação, essa mesma redenção, ela continua de pé para mim e para você. Ela continua aberta, nos dando oportunidade para salvação e redenção, para nos salvar. Essa justiça de Deus, ela veio para nos libertar da escravidão do pecado, da morte, da servidão, do poder do pecado. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Através da fé em Jesus Cristo. Cristo é o real objetivo da nossa fé. A fé em Jesus como Salvador e Senhor é a única condição que Deus requer do pecador para a sua salvação. Eu vou repetir, a única condição, irmãos, aleluia, que Deus requer do pecador para que a sua salvação alcance, é a fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus. É a única condição. Ah, mas você tem que cumprir aqui os regimentos internos da igreja, senão você não vai ser salvo. Mentira. Isso aí é para que haja uma ordem. A única regra para o crente ser salvo é Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie. É dom gratuito de Deus, para que toda a glória seja de Deus e não nossa. O resto é para que haja ordem e decência. Placa não salva, igreja não salva, denominações evangélicas não salvam. O único que continua salvando o homem do pecado, da escravidão, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É o único. Justificados gratuitamente pela redenção, através da fé em Jesus. Aleluia. Paulo nos dá essa palavra aqui. Então nós concluímos: aonde está a nossa jactância? Aonde está a nossa soberba? Aonde está o nosso orgulho? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Estou no verso 28, vou encerrar.
É porventura Deus somente dos judeus? Aí a gente pode dizer assim: é porventura Deus só dos crentes? Você pode repetir para mim em alto e bom tom? É porventura Deus só dos crentes? É porventura Deus só dos crentes? Não. Dos crentes da igreja Imave, dos crentes de outras igrejas, denominações evangélicas? Não. Deus é Deus daquele que invoca o nome dEle. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo salvo de verdade, sabe o que ele faz? Ele precisa de uma comunidade de fé. O cristão salvo de verdade, que crê em Jesus, que aceitou a fé, ele não vive sem igreja, ele não é um desigrejado. Se você vê alguém desigrejado por aí falando mal da igreja, nem ouça ele. Porque essa pessoa não tem autoridade nenhuma para falar, sabe por quê? Porque ele está fora do corpo, e quando ele está fora do corpo, ele não tem vida. Você já viu um membro fora do corpo ter vida? Não tem vida, então não tem autoridade para falar. Todo crente que dá ouvido a quem não está dentro da igreja, eu acho que ainda é um pouquinho pior que ele. Porque a pessoa nem vem para a igreja, a pessoa ainda fala mal da igreja, fala mal de Deus, fala mal da fé e a pessoa dá ouvido. Nós não podemos fazer isso. Porque senão a gente vai banalizar tudo. Nós concluímos, sim, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, daqueles que estão dentro das igrejas? Não com ressalva. Porém, todo cristão genuíno que aceita a fé, automaticamente ele participa de uma comunidade de fé. Porque ele precisa participar das ordenanças. Santa Ceia, batismo. Ele precisa estar aqui, aprendendo, fortalecendo a sua vida no Senhor. Senão como que ele vai ter vida no corpo, fora do corpo? E não o é dos gentios? Sim, também dos gentios, certamente ele é Deus. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Agora deu um nó na minha cabeça, pastor. Mas a lei não foi anulada? É impossível você ser salvo pela lei. Mas quem vive Cristo Jesus pela fé, pela graça, automaticamente ele cumpre a palavra de Deus no seu coração. Entendendo que é pela graça, mediante a fé. Não é mais olho por olho, nem dente por dente. Está me entendendo? A gente não precisa mais pegar a pessoa no ato do roubo, no ato do crime, no ato do pecado. Se a pessoa pensar, se a pessoa imaginar, se a pessoa desejar, se a pessoa simplesmente no seu coração cometer algo ruim, acabou, meu irmão. Isso é graça também. Ela já está sendo condenada automaticamente. Precisa se arrepender. Eu queria orar com você. E esse entendimento que eu trago desse texto é que nós possamos abandonar tudo aquilo que possa nos afastar de Deus. Tudo aquilo, todos os rótulos, todos os títulos, todas as ideologias que tentam nos afastar de Deus, todas as presunções, todas as soberbas, todas as mentes nefastas, tudo isso que nos afasta dos céus.